conhecia. Ele tentou de todas as formas interromper o plano de Deus. E ele tomou esse animal que mais se aproximava do homem, né? Daí você diz assim, mas irmão Fernando, era uma serpente se rasteja. Até esse ponto, essa serpente, irmãos, ela não se rastejava. Ela tinha pernas e caminhava como um homem. Era o animal que mais se aproximava do ser humano. Este é o elo, diz o mensageiro, que está faltando entre o chimpanzé e o ser humano, né? Porque agora eu quero explicar para você exatamente, o mensageiro, aliás, vai explicar para nós, né, como que isso aconteceu. Então você veja bem, agora vamos observar isto por um momento. Ele é inteligente, astuto. Mesmo assim, ele é chamado de a serpente. Mas recordem, ele era a coisa mais inteligente que havia e mais parecido com o ser humano do que qualquer coisa que havia no campo. Mais próximo do ser humano. Ele não era réptil. A maldição o fez um réptil. A Bíblia diz que ele era o mais belo de todos. Nem mesmo a maldição tirou toda a sua beleza. Ainda as magníficas cores de uma serpente são bonitas. Seu encanto e sua astúcia, nem mesmo a maldição moveu isso. Mas recordem, Deus lhe disse que suas pernas sairiam e ele andaria sobre o vento. E você não pode encontrar nenhum osso em uma serpente que pareça com o de um ser humano. E esta é a razão que a ciência está perdida. Mas ali está ele. Deus escondeu isso dos olhos dos sábios e entendidos e prometeu revelar isso para os filhos de Deus nos últimos dias. Quando os filhos de Deus seriam manifestados. Preste bem atenção nisso, irmãos. Que coisa gloriosa, né? Deus prometeu que nos revelaria estas coisas. A ciência está perdida. A ciência diz que o ser humano veio do macaco, que o pecado foi comer uma maçã, comer um pêssego, comer um abacate, comer uma laranja. De tudo eles falam, né? Mas quando um mensageiro, um profeta, que é a boca de Deus na terra, vem esclarecendo a palavra de Deus, somente os eleitos para aquele tempo, para aquela era, concordam com isso, entendem isso, e as suas mentes são esclarecidas, e a revelação vem aos filhos de Deus, somente. Somente esses que concordam, que aceitam a mensagem de um profeta. Por quê? Porque nós estamos vivendo na manifestação dos filhos de Deus. E é nesse tempo que Deus revelaria a sua palavra para os seus filhos. Quando os filhos de Deus que regozijaram com ele antes da fundação do mundo. Veja bem, meus amados irmãos. Então, para muitos, isto vamos dizer assim, que é uma novidade, né? Isso é uma novidade. Não. A Bíblia diz, nosso mensageiro diz que nós estávamos com Deus desde antes da fundação do mundo. Foi Deus quem nos escolheu. Não foi nós que escolhemos a Deus, mas Ele determinou que estaríamos aqui nesses últimos dias reconhecendo a sua palavra, reconhecendo a sua obra, conhecendo essas coisas que Ele nos esclareceria, né? Então, quando a grande revelação da divindade e estas coisas seriam trazidas nos últimos dias, Ele manifestaria estas coisas para os filhos de Deus. Você sabe que a Escritura ensina isto. E aqui estamos. Esta é a razão que Deus está abrindo estas coisas para nós. Que coisa maravilhosa, né? Quando os selos se abriram, né? Quando Deus realizou esta obra tão gloriosa, quando esta nuvem apareceu, né, nos céus, ali nos Estados Unidos, né? Ali foi a manifestação de Deus vindo para revelar esses selos, né? Nos revelar todos os segredos escondidos dentro dessas escrituras sagradas. Não é nenhum homem inteligente, meu amado irmão, minha amada irmã, que vai te ensinar essas coisas. Não é nenhum teólogo, nenhum cientista.
Isto veio através da simplicidade da mensagem de um profeta. Mas esses sinais, né, esses sinais que Deus manifestou nesses últimos dias, ele descendo em uma nuvem e vindo através de um homem, de seu mensageiro, para nos abrir esses segredos, nos revelar esses segredos escondidos dentro dos 7 selos. Né? Então, Deus escondeu isso dos olhos dos sábios e entendidos, mas ele veio revelar para os seus filhos, para os pequeninos, diz o mensageiro. E nós estamos aqui. Então esta é a razão que Deus está abrindo essas coisas para nós. Deus está trazendo seus filhos a uma manifestação. Ele está indo além do limite de qualquer conhecimento humano. Bem dentro das revelações espirituais e trazendo isso. Estão vendo, meus amados irmãos? Que coisa gloriosa, né? Então você diz, mas irmão Fernando, né? Aquelas 2 árvores, então, uma era Cristo, outra era Satanás. Sim, meus amados irmãos, é isso que a Bíblia nos ensina. Na verdade, você não lê isso lá na Bíblia de forma clara, mas se Deus abrir isso no teu coração, na tua mente espiritual, você vai poder entender, você vai saber que não foi uma maçã, não foi um fruto, uma fruta, alguma coisa assim, não foi isso que mostrou para Eva, né, que eles tinham errado, que eles tinham desobedecido a Deus. Mas foi algo mais, né, foi algo mais. E através disso, através desse erro, né, que eles cometeram, Eva trouxe um filho, né, gerou um filho, segundo o nosso mensageiro, quando ela teve esse ato sexual com a serpente, ela gerou um filho no seu ventre. Depois a Bíblia diz que ela levou isso para o seu esposo, Adão, né? E ele também tomou do fruto, né? Isso era conhecimento, meus amados irmãos. Era um sexo, né, que realmente levou eles a essa desobediência, a entrar pelo caminho do erro, né? Porque eles quebraram a aliança, eles quebraram, né, aquilo que Deus havia pedido, né? Para que eles não entrassem pelo caminho da desobediência, né? Então eles quebraram aquele pacto que eles tinham com Deus, né? Então você veja bem, eu quero ver se eu tenho mais alguma coisa para ler aqui. O nosso mensageiro diz assim: não temos nós ensinados nessa Bíblia aqui. Aqui está, para aquele que tem sabedoria, não o que aprendeu em algum seminário, mas o que ele aprendeu em seus joelhos diante de Deus, e o que aprove a Deus lhe dar, filhos de Deus manifestados. Aqui está a serpente. Agora, aqui está o que a serpente era. Eu vou te dar a minha descrição dele. Então o irmão Branda começa a falar, meus amados irmãos, né? Desde de um girino, né? Da forma que ele é formado, até chegar, porque ele fala que o sangue de nenhum outro animal misturaria com o do ser humano, né? Mas desta semente, deste elo que estava entre o homem e o chimpanzé, este animal que andava ereto como um homem, aquele sangue misturava com o do ser humano para que trouxesse um filho à cena. E este filho foi Caim. E a Bíblia Sagrada diz, meus amados irmãos, nós vamos seguindo nessa linha, né? Nós vamos seguindo nessa linha para mostrar que realmente Caim era filho da serpente e Abel era filho de Adão, né? Por isso houve ali uma perseguição, né? A Bíblia ainda diz que Caim era filho do maligno. Nós vamos, quem sabe, nos próximos trabalhos, continuar nessa linha, né? E o mensageiro diz aqui nessa mensagem ainda, vamos ler aqui, na mensagem A Marca da Besta, diz assim: mas você volta atrás, ignora isto. Você o faz de todos os modos, porque é popular. O diabo sempre tem tido uma coisa popular, sempre tem tido, desde o princípio, uma forma de religião. Caim tinha a mesma coisa. Aqui está o espírito dele movendo-se bem aqui.
através do anticristo. E aqui vem Abel, o que foi morto. Também isso mesmo. Note, e agora veja, todas estas bestas lá atrás foram todas combinadas em uma única besta aqui, a qual foi chamada o dragão vermelho, o diabo. Agora, o filho da serpente, filho de Satanás, que foi Caim, teve uma trajetória por toda a Bíblia, irmãos, né? Esta semente da serpente teve uma trajetória por toda a Bíblia e ela vai culminar lá em Apocalipse, né? Vamos ler ainda mais um esclarecimento do nosso profeta. Agora eu quero que você observe. Ele se encontrou tentando fazer seu caminho. Você veja bem. Hoje, meus amados irmãos, eu sempre tenho dito dessa forma, né? O Filho de Deus, um verdadeiro Filho de Deus, ele não é religioso, ele não é um fanático, ele simplesmente é um adorador, ele ama a palavra de Deus, ele vive uma vida em obediência, tratando de viver a palavra de Deus em obediência. Agora, a linhagem, os filhos de Satanás, eles são muito religiosos, né? Eles formam grandes igrejas, formam grandes seminários. E tudo isso, no que culmina isso, meus amados irmãos? Né? Isso culmina num afastamento da palavra de Deus. Porque o homem procura sempre confiar no seu conhecimento. Eles procuram confiar nos seus seminários, em tudo aquilo que eles podem, né, aprender dos seus professores. Agora, se você tomar, né, o apóstolo Paulo, ele diz nas suas cartas, né, que tudo aquilo que ele aprendeu no seminário, tudo aquilo que ele aprendeu através da religião, ele era um homem muito religioso, né? Ele tomou aquilo, quando ele conheceu o Senhor Jesus, né? Quando ele teve aquela experiência com o Senhor, que o Senhor encontrou ele lá naquele halo de luz, né? Depois daquilo, ele começou a viver uma vida diferente. Ele começou a caminhar diferente. Ele deixou de ser um religioso para ser um verdadeiro adorador. Um homem obediente, cheio de amor, um pregador do Evangelho, né? Cheio do amor de Deus. Ele teve uma vida transformada. Ele deixou de ser um homem religioso. Ele disse que tudo aquilo que ele aprendeu na religião, tudo aquilo que ele aprendeu através, né, dos seus professores, tudo aquilo ele teve como esterco, ele pegou tudo aquilo, jogou no lixo e começou a viver uma vida em obediência ao Senhor. Por quê? Porque quando ele perguntou ali para o Senhor, quem és, Senhor? Quando ele caiu cego, né? Ele perguntou, quem és, Senhor? Ali mesmo ele reconheceu que aquele homem, aquele halo de luz, era o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegue. Então, Paulo deixou todo o seu conhecimento eclesiástico de lado, todo o seu conhecimento religioso, e ele passou a adorar o verdadeiro Deus e a viver uma vida, e até mesmo teve uma morte, né? Por amor a esta palavra, né? Foi morto por pregar esta palavra. Então o mensageiro aqui nessa mensagem, o caminho de Deus feito para nós, ele diz assim, agora eu quero que você observe. Ele se encontrou tentando fazer seu caminho, né? Falando de Caim. Nós vimos esta manhã como Caim tentou fazer seu caminho. Ele trouxe algumas maçãs, e peras, e pêssegos, e abóboras, seja lá o que fosse. Colocou aquilo sobre o altar e disse, agora, Senhor, eu construí um altar. Você veja bem, meus amados irmãos, como este homem, como este Caim, ele era um homem religioso. Ele fez tudo exatamente como Deus pedia. Ele foi construir um altar. Ele foi lá e ele trouxe dos melhores frutos que ele tinha na terra, né? As melhores abóboras, talvez algumas melancias. Ele fez um bonito altar. Ele preencheu todo aquele altar de fora a fora com tudo que ele podia de melhor, né? Tudo aquilo para uma adoração ao Senhor Deus. Você veja bem. Então ele disse assim, agora, seja lá o que fosse desse mensageiro que ele colocou ali, sobre o altar, ele disse, agora, Senhor, eu construí um altar, eu construí uma igreja, eu sou um bom membro de igreja, bem,
Eu vou à igreja todo dia. Eu vim aqui construir o altar. Eu coloquei o sacrifício sobre ele. Agora eu vou me ajoelhar e orar. E agora, Senhor, eu quero que tu me recebas. Porém, Deus o recusou. Veja bem, meus amados irmãos, então não basta sermos religiosos, né? Não basta simplesmente nós fazer uma grande igreja, né? Uma grande catedral. Não basta somente isso, né?